Bom, nós estamos, obviamente, analisando uma hipótese, né? Porque, obviamente, isso vai depender de uma investigação do acidente aéreo que você acompanhou durante o dia todo aqui na nossa Record News. Mas nós estamos aqui com o comandante Décio Correia, presidente do Fórum Brasileiro de Aviação. Décio, queria, por favor, que você viesse mais um pouco aqui, para a gente entender o seguinte. Eu já entendi, então, aquela questão da rota que você explicou, do alcance do avião, etc, etc, etc. Muito bem. Há uma informação de que o piloto poderia ter dito o seguinte, passando lá em cima do aeroporto. Estou com pane elétrica. O que quer dizer pane elétrica? Bom, a pane elétrica é uma pane, né? Deixou de funcionar? Do sistema elétrico, que vai desde do sistema de comunicação, aos indicadores da aeronave, tudo aquilo, tem um acionamento elétrico, etc., especialmente no painel daquele. Pode ter acontecido? Pode, sem dúvida nenhuma, pode. Tá. O tamanho dessa pane... Desculpa, quando tem pane elétrico, os motores desligam? Não. Pois eu imagino, tem pane elétrico, o motor parou. Eu posso perder sistema de navegação, sistema de comunicação, etc. Tá. Tudo isso está dentro da caixa de ar. Não para. Está completamente fora, está blindado disso aí, né? Então, o reporte de uma pane elétrica, ela pode ser de várias naturezas. Baixa intensidade, pane elétrica grave, perdi todo o sistema de comunicação. Quer dizer, ele falou isso para ter preferência para pousar lá? Exatamente. É isso. Quando eu declaro que eu estou em dificuldade... Eu estou com dificuldade, eu já estou dizendo que eu preciso ir para baixo. Agora, espera um pouquinho. Okay. Explica-me uma coisa. Suponha que, em vez dele dizer que estava com pane elétrica, que ele dissesse, eu estou com pouco combustível, eu preciso pousar que eu estou com... Porque, pelo que você expliquei, tá... E aí? Número 1, todo o tráfego é removido da área, prioridade total. Porque ele está quase sem combustível. Para ele vir para baixo, claro. O que acontece quando o avião pousar e o comandante disse que estava sem pouco combustível? Bom, a primeira coisa, ele vai ter que explicar como é que ele decolou e partiu para um destino rompendo todo tipo de procedimento padrão que diz que eu devo ter combustível para o aeroporto de partida até o destino, alternativa A, alternativa B e mais 30 ou 45 minutos, dependendo da convenção, se eu não conseguir pousar nenhum desses 3 aeroportos. Sim. Para um jato, para um avião a pistão, um avião de pequeno porte, de aviação geral, é uma alternativa. Entendo. Para um jato de linha aérea, são 2 alternativas, podendo ser, inclusive, aeroporto de destino. Agora, eu posso ser punido se eu disser lá, olha, abre aí porque eu estou sem querosene? Sem dúvida nenhuma, você será punido. É grave a punição, não? É grave. Grave, vira até uma tentativa de homicídio. Então, espera um pouquinho. Agora a hipótese é minha. Tá bom. Então ele pode, em vez de ter dito, olha, estou sem combustível, ele falou, estou com pane elétrica, porque ele não queria se comprometer? É possível isso ou não? Não só é possível, como, desculpe, provável? Mas... não vou dizer provável. Tá. Mas é usualmente praticado quando eu estou com alguma dificuldade, especialmente em algum tipo de aviação, lá de cima, né? Para essa aviação menos organizada, vamos chamar assim. Então, eu declaro um tipo de emergência para não dizer que estou de pane seca. Que não estou aqui na iminência de pane seca. O que é pane seca? Pane seca, meu combustível vai acabar. E os motores? Ou acabou. Quando está pane seca, o motor para? Vai parar os motores e nessa situação, vamos lá, Heródoto, primeiro, está configurado, logo que eu vi a notícia, para mim ficou bem claro que esse camarada tentou um pouso de emergência. Então, peraí, a gente tem a imagem da caixa preta aí, daquele local onde está a caixa preta, só para a gente ver e poder explicar isso. Quer dizer, pouso quer dizer o seguinte, ele tentou então, ele ficou sem combustível. Ficou sem combustível. E resolveu pousar onde dava. Não resolveu, não. Teve que pousar, lógico, teve que pousar. Se essa foi a... Agora, a região não era boa para um pouso sul? Absolutamente não. Quer dizer, ali é uma região montanhosa, é um terreno completamente desnivelado, cheio de pedras para tudo quanto é lado, além de ele abre um sulco. Quer dizer, ele não bateu de frente no chão? Não, ele pôs de barriga. No fim da pancada, me parece que ele pega ali uma ondulação do terreno ali. Ali que ele bateu. Mas ele desacelerou, porque quando eu soube de imediato na notícia que havia 5 ou 6 sobreviventes, para mim ficou bem claro, como aviador das antigas, como diz o outro, né, cansado de ver esse tipo de coisa, ficou bem claro. Esse cara tentou um pouso de emergência, porque
uma perda de controle em voo ou uma colisão com montanhas e etc., não sobra nada. Morre todo mundo. Morre todo mundo. Absolutamente não sobra nada. Quando há uma situação em que há sobreviventes num acidente desse porte, etc., é sempre, ou pelo menos quase sempre, ou em mais de 90% das vezes, há uma tentativa de pouso de emergência e uma aeronave tudo indica o que aconteceu aí. Tudo indica, tudo indica. Tá Ele certo. teve realmente, vamos dizer, uma razão severa para imediatamente tentar um pouso de emergência, considerando que ele estava a 45 quilômetros do aeroporto, ele já estava na cara do aeroporto. Estava na cara. Então, se eu não chego no aeroporto, alguma coisa severa impediu a continuidade do voo. E pode ser aquilo que você chamou de pana seca. Os motores pararam, aí ele passou a planar. Aquele Varig do Garcês, aí, que se perdeu aqui em Mato Grosso, fez aquele pouso à noite e tal coisa, foi exatamente isso. Quer dizer, ele voando, sem saber onde estava. Tá. Aqui está, o voo da Viva Colômbia também estava em emergência e pousou antes em Medellín. Então acabou de confirmar o que você falou. Explica a órbita que ele fez. Tá. Provavelmente o controle de tráfego aéreo deu prioridade para esse pouso e ele teve que fazer uma órbita. Sem combustível. E a partir daí a viola desandou. Agora, outra coisa. O avião, eu imagino, deve ter um peso máximo. Sim. Tá certo? Então, quando ele põe muito combustível e muito passageiro, muita carga e tal, o peso máximo não ultrapassa? Ele não tem que tirar combustível? Não. Existe um famoso peso máximo de decolagem e peso máximo de pouso. Sei. Né? O peso máximo de decolagem é o peso de passageiro, mais carga, mais combustível, mais o equipamento, pelo aeroporto que eu estou decolando, se eu estiver decolando no nível do mar, pelo tamanho da pista, tudo isso é determinado o meu peso máximo de decolagem. Essa aí é a aí você falou agora um pouquinho, sobrou inclusive da decolagem, da fuselagem, parece que ele tentou pousar assim. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, veja bem, preservou essa parte da fuselagem da aeronave e provavelmente aí estavam os passageiros que sobreviveram. Você percebeu claramente que não houve uma colisão de nariz, não houve uma perda pelas de controle, imagens aí não houve. E houve realmente uma tentativa de pouso de barriga. Mas pelo terreno, a coisa... Agora é o seguinte, se ficar muito pesado esse grupo de pessoas aqui dentro e ficar acima do peso da aeronave, eu não posso tirar combustível para compensar? Pode aí, não, deve. Devo, mas aí o que acontece? O alcance? Aí o meu alcance diminui. Bom. Aí meu alcance diminui. Então existe algum... Peraí. E quem é que pesa esse avião? Para saber se ele está no peso certo ou não? Existe o DOV, despachante operacional de voo, que é aquele camarada que vai fazer o famoso peso balanceamento da aeronave. É ele que diz então, que tá ele vai te dizer. Aí pressão, temperatura, pressão, comprimento de pista, tudo isso vai determinar o meu peso máximo de decolagem. Entendo. Então, se eu botar mais passageiro ou mais carga, sai combustível. Sei. Ou se eu botar mais combustível, ou sai carga ou sai passageiro. Ou seja, uma coisa tem que estar, é o famoso balanceamento. Né? Sei, porque se não tiver balanceado, não sai. Não sai. Não sai. Porque o CG dele, que é CG? Mesmo, o centro de gravidade dele, né? O centro de gravidade dele. Então, é o posicionamento de onde está a carga e etc. Tem que estar tudo muito bem balanceado, a carga tem que estar colocada nas posições corretas, bem amarrada. Muito desbalanceamento, já derrubou o avião, e inclusive ele não. E a outra é potência de motor. Para poder carregar esse peso aí. É meu limite. Eu tenho uma potência nas turbinas, tanto é que esse é um quadri-reator. Então, é um avião que é bastante parrudo para decolar de pistas curtas e etc., dentro do peso máximo. Isso, vamos dizer, de uma certa maneira. Agora, me explica uma coisa. Desde manhã, nós ouvimos dizendo que ao chegar no aeroporto em emergência, ele teria jogado combustível fora. Não é verdade. Não é verdade? Não. Por quê? Essa aeronave não possui sistema de alijamento de combustível. Não possui? Absolutamente Ele não poderia ter jogado combustível fora? Nenhuma hipótese. Nem se descer e ir lá na coisa e abrir a tampa do... Não ia sair? Não ia sair. Essa hipótese podemos descartar? Não, é absolutamente descartada. Eu andei vendo alguma especulação dessa natureza, espalhando combustível. Esse sistema de alijamento são, via de regra, aeronaves de grande porte, que existem áreas específicas para alijamento. E vamos entender que alijamento é quando eu tenho uma determinada situação de voo, que eu vou ter que pousar. Por exemplo, o sistema de trem não está baixando. Então, uma aeronave de grande porte vai para uma área de alijamento. Ou se você tiver uma pane de decolagem.
e quiser voltar para o aeroporto, você tem que jogar fora antes de pousar? Nesse caso, existe uma coisa. O meu peso de decolagem é menor do que o peso de pouso. Sei. Por que razão? Eu estou com muito combustível para fazer uma travessia transoceânica, etc. Sei. Se eu tentar pousar com aquele peso de volta, eu vou estourar os pneus. Vão ultrapassar o limite de pressão do meu pneu. Por isso eu vou para uma área de alijamento, mar, etc. Alijo uma parte de combustível. Ou eu estou, de novo, com uma pane, a roda de nariz não desceu, não funcionou, o trem principal, eu vou ter que pousar de barriga. Aí então, você joga o combustível. Eu alivio então o ele máximo. não jogou, porque ele pousou, não pegou fogo, é porque ele jogou... Leandro? Se ele pousou e não pegou fogo, a chance de não ter nada lá do tanque isso ou não? É grande. Aumenta a hipótese, então, que isso aqui, como você disse, é uma pane seca? Muito, porque normalmente você está acostumado a ver choque, pousos mal sucedidos, enfim, o avião bate e incendeia. Porque tudo isso aqui nas asas ali é combustível. Né? Quando você, no caso desse aí, você desintegra o avião inteiro, não sobra nada de fogo e tudo explodia. Porque os sistemas elétricos vão soltando faísca para tudo quanto é lado, as baterias estão todas ligadas, etc. Então, vai incendiar. Uma explicação agora, eu estou entendendo bem melhor depois que você esteve aqui. O que é aquela caixa preta que é de cor vermelha, de cor laranja? Laranja. Provavelmente essa aeronave tem duas caixas pretas. Uma primeira é o Cockpit Voice Recording, né? O CVR. Ela grava o quê? Ela grava os últimos 30 minutos de toda a conversa entre os tripulantes, entre tripulante e passageiro e os controles de tráfego aéreo. Ela está preservada, porque aí os investigadores, recuperando isso, vão entender o que se passou nesses últimos 30 minutos. E a outra? A outra é o Fly Data Recorder. Ele grava os parâmetros de voo na hora do choque. Porque tudo que você fez... Velocidade que você estava, altitude que você estava pelo altímetro, rotações de motores, se bateu a pleno, se bateu reduzido. Isso tudo dá aos investigadores a gezeira, a pancada, o tamanho da pancada, o acelerômetro, vai dar aos investigadores em que situação houve essa colisão. Entendi. Então, a aeronave estava em que altitude, em que regime de motor, enfim, todos os parâmetros de voo, que velocidade ele estava, todo está gravado lá. Senhor, então é o seguinte, soma dos dois. Falando em tese, para a gente poder estar chegando na sua explicação. Em tese, né? Uma das hipóteses mais fortes, na sua opinião, é que acabou o combustível, teve uma pane seca, como você chamou, e ele tentou pousar e pousou numa região extremamente ruim para um pouso desse, né? E acabou batendo em alguma coisa e matou o pessoal. Apesar de nós não devemos estar começando uma investigação, você está já apontando uma direção. Claro, tal. Nós estamos falando de tese. Mas, evidentemente, nós temos uma série de fatores e nós sabemos que o acidente aeronáutico é a conjunção de vários fatores. Então, esse voo... ele já começou complicado e terminou mais complicado ainda. Então, estas possibilidades estão muito presentes. Evidentemente, os investigadores, ao final de toda essa investigação, vai apontar direitinho o que aconteceu. Comandante, obrigado, viu? Valeu, Haroldo. Obrigado pela aula. Foi excelente, maravilhosa. Muito grato. Obrigado.